Olá, tá começando mais uma entrevista aqui com o Grupo Gabiroba. Hoje nós vamos receber um dos maiores locutores de futebol aqui da nossa região. Eu e mais o Alexandre Rodrigues estamos recebendo Garcia Júnior. Tudo bem, Garcia? Tudo bem, um abraço para você, para o Alexandre, para o João, para a turma do Gabiroba. Não, estamos aí à disposição. Pode perguntar. Se eu souber, digo que sei. Se eu não souber, digo que não sei. Somebody love. Opa, que isso. Tá aqui também o Alexandre Rodrigues. Muito boa noite, Ale. Boa noite, Júnior. Boa noite, Garcia. Já agradecendo a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Um abraço a todos. Bom, para começar então a nossa entrevista, eu queria que o Garcia Júnior contasse pra gente como foi que ele começou a carreira dele. Aliás, você é de Barbacena, né? Sou de Barbacena, não é? Conterrâneo do Hélio Costa, grande repórter. Primeiro começou lá na Itatiaia, depois foi para a Voz da América, aí foi parar na Globo, quando a Globo inaugurou o escritório lá em Nova York. E eu convido, inclusive, né, falando aqui de conterrâneo de entrevistas, vocês acessarem o Memória Globo. Hélio Costa, ele faz uma entrevista super interessante com Henry Fonda, que foi um dos grandes atores do cinema americano, faz com John Weissmuller, o Tarzan, e faz uma reportagem extraordinária sobre a morte do Kennedy, não do assassinato, mas dos desdobramentos, né? Ah, bacana. E como foi que você começou mesmo a carreira? A gente começa sempre pelo interior, né? Os nomes que nós temos, não é o meu caso, os grandes nomes do rádio, eles são oriundos do interior. Por exemplo, José Silvério, que é hoje considerado o melhor locutor esportivo do Brasil, da Rádio Bandeirantes, é de Lavras. Começou em Lavras, foi para a Rádio Inconfidência e tal. E eu comecei na Rádio Correio da Serra, em Barbacena. O nome é meio estranho, né? Correio da Serra. É que o pessoal lá se inspirou no Corriere della Serra, um jornal italiano. E aí botou o nome na rádio de Rádio Correio da Serra. E eu comecei lá não faz muito tempo. Foi em 66. 66. E você começou como o quê? Você foi repórter? Você já começou em locução esportiva? Você já começou no esporte ou fez outras coisas antes? Aí você me faz lembrar o saudoso, né, amigo e irmão Alair Rodrigues. O Alair Rodrigues dizia o seguinte, a gente perguntava para ele, como é que a gente faz para entrar para a rádio? Ele falou, primeiro você começa como amigo ouvinte. Você vai ouvindo e tal, encontra com o cara na rua, vou lá assistir o programa, hein? E tal, aí vai assistir o programa e coisa. E começa assim, aí um dia alguém falta lá, né? Um dia alguém falta, não aparece na hora, aí você já está enturmado ali, a turma fala, Júnior, vai lá e quebra o galho, aí fala isso assim. É assim que começa, todo mundo começa como amigo ouvinte, ou quase todo mundo, né? Generalizar é muito forte. Tem pergunta, Ale? Pois não. Garcia, se você for analisar e for pensar um pouco a diferença do rádio daquela época, quando você começou, para agora, o que você nota? Que continua a mesma coisa, que continua semelhante e que mudou daquela época para cá? O que mudou, na realidade, foi a tecnologia, né? O espírito da coisa continua o mesmo. O rádio, que quer dizer, a nossa concepção de rádio é utilidade pública, prestação de serviço, e esse é o grande princípio do rádio. Ele tem que somar alguma coisa, não basta você ficar anunciando e, como se fala no próprio rádio, desanunciando a música. Você acabou de ouvir fulano, você vai ouvir agora. Quer dizer, o rádio é, acima de tudo isso também, utilidade pública, prestação de serviço. E o que mudou foi a tecnologia. Quando eu comecei no rádio, era um sacrifício você ouvir um reclame, como diz o Faustão, né? Uma propaganda, porque era uma chiadeira danada. Eles gravavam num disco de acetato. Acetato é um disco de alumínio com acetato, que é um produto derivado do petróleo, né? Ali vem uma agulha e vai fazendo o suco, o mesmo processo do vinil. E vai gravando ali e tal. Agora hoje não, hoje é tudo muito fácil, né? O que de mais interessante teria quando eu comecei no rádio foi a oportunidade que você tinha de improvisação.
O rádio sempre ofereceu essa vantagem. Onde você estiver, você faz uma reportagem. Hoje, mais fácil ainda, você faz pelo celular. Antigamente, você tinha que sair correndo atrás do telefone na porta do hotel, pedir emprestado. Se ia transmitir futebol, tinha que pedir um telefone emprestado e fazer uma linha e tal, para chegar o som na rádio. E você é adepto à tecnologia, Garcia? Claro, claro. Eu sinto ter dificuldades para mexer com internet, com plataformas, essa coisa toda, porque hoje você já nasce, né, com o celular na mão, e já desmonta tal, pá. E essa é a grande dificuldade. Como o sujeito daquela época tinha dificuldade em mexer com os gravadores, né, aqueles gravadores americanos super pesados, as cartucheiras, né, a propaganda era colocada num cartucho de fita, né, de fita de fita de gravação. Então, mas no mais é a mesma coisa, o espírito é o mesmo, né? Agora, você falou que começou em Barbacena e aí você veio aqui para Divinópolis. Como se deu essa mudança para cá? Você já está aqui há quanto tempo e realmente se você já está totalmente adaptado aqui na cidade? Como é que foi essa transição para cá? Como diz o mineiro, né, eu cortei um bocadinho de chão. Por exemplo, eu comecei em Barbacena, aí fui para o Rio de Janeiro, trabalhei cerca de uns 8 meses, 1 ano na Rádio Guanabara, do Rio de Janeiro, que é até hoje afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio. E lá, quando eu cheguei lá em 1969, 3 anos depois de começar, quando eu cheguei lá em 69, tinha programa do Chacrinha, tinha programa do Silvio Santos. Silvio Santos fazia o programa lá ao vivo na Rádio Guanabara, que não é muito conhecida pelas bandas de cá, mas é uma rádio da Rede Bandeirantes e bem ouvida. Você chegou a conhecer esse povo todo? Claro, só não fiquei mais tempo porque na época eu tinha uma namorada lá em Barbacena e voltei por causa da namorada. Pô, Ave Maria. Não há quem resista, né, Garcia? Mas, ô Garcia, de onde surgiu mesmo o apelido que você tem de ser a bandeira do rádio? Não, isso é muito simples. É porque quem trabalha com rádio, com comunicação, está sempre exposto e coisa e tal. E o próprio veículo, né? O próprio veículo te torna muito popular. Então não tem jeito de gravar o nome de todo mundo. Por exemplo, se eu encontrar com o Alexandre amanhã na rua, aí é possível que eu esqueça o nome dele. Então eu falo, Grande Bandeira. Entendeu? Aí é uma saudação. Ô, Bandeira! E tal. É simples demais. Você, quando não souber o nome de uma pessoa, você fala, ô, Grande Bandeira. Tá feita a saudação. Como se dá a sua preparação para transmitir um jogo de futebol? Você tem esses já praticamente 50 anos de carreira, como você se prepara? É sempre da mesma maneira? Você estuda os times para se colocar, para você saber mais ou menos quem joga? Claro que tem a diferença também de jogos do interior e jogos mais times da capital, de outros estados, mas como se dá basicamente a sua preparação para narrar um jogo? Eu com 50 anos, né, mexendo com transmissão de futebol, sincero e honestamente, eu não tenho assim nenhum método de preparação, porque aquilo já tornou-se uma rotina, entendeu? Se você fala assim, vai ter um jogo ali agora e tal, vamos transmitir, vamos, e coisa e tal. Você não pode fazer uma coisa, se preocupar em ficar acertando o nome de todos os jogadores. Se você ficar preocupado, eu tenho que acertar o nome de todo mundo, ou se você viu que errou, toca o bonde. Vai voltar, vai enrolar, vai piorar. Tá ao vivo, às vezes o pessoal nem percebe, né? É verdade. E tem também tem os truques, né, que a gente usa, né? E tal, quando a bola tá com o cara, você não tá conhecendo o cara, você enrola. É o grandioso. Não, você vai descendo o Cruzeiro vai pro ataque, aí você mete um comercial em cima, doutor sono, não sei de quê, papapá, e mete uma propaganda até o cara soltar a bola para um jeito que você conhece. Se a bola chegou pro fulano. Então, e também você chega num ponto que você não como diz o outro, não envermelha mais e nem tem muita cerimônia. Ontem que eu digo foi no jogo Cruzeiro e Palmeiras,
lá na Arena do Palmeiras. Eu perdi o primeiro gol, que o gol foi contra. Um gol contra, Gol a gente contra, tava no estúdio. eu perdi o primeiro gol. Aí o Léo, eu tô olhando lá, lendo a publicidade, aí quando eu olho, porque a bola estava na defesa, quando eu olho, o back do Palmeiras está sentado no chão, e eu continuei. Aí o Léo virou e falou assim, ó, gol do Cruzeiro aí. Falei, foi o gol do Cruzeiro, é gol contra. Falei, então só um minutinho que a televisão repete, aí eu narro no replay. Como dizia o Silvio Luiz, confira comigo no replay! Não pode apavorar, não, esquentar a cabeça. Não pode. Verdade. E hoje em dia você prefere fazer o jogo no estúdio ao invés de ir pro estádio? Toda a vida, muito melhor. No estádio você não tem auxílio nenhum. No estúdio você sabe se você tem um tirateima, né? Se foi impedimento, se não foi, se foi pênalti, se não foi e tal, ar-condicionado, um cafezinho, você acabou e tal, eu falo, fui! Aí 5 minutos eu tô lá em casa no Esplanada. Agora no estádio é aquela lereia, né? Tal trânsito, viagem, chuva e coisa e tal. Mas para quem está começando, né, não? E muitos profissionais também, contemporâneos meus, eles preferem o estádio. Tem gente que tem pavor de fazer o tubo, quer dizer, narrar na televisão. Tem gente que tem pavor. Porque, sem dúvida, é contagiante o ambiente, né? O ambiente é muito diferente ser no estúdio e no Mineirão lotado, né? Mas eu prefiro o estúdio pelo conforto, né? Que me oferece, pela tranquilidade e por essas e outras de foi pênalti, não foi, cadê o tiratema, vai dar a linha do impedimento ali. Para finalizar, você tem a última pergunta aí, Ale? Que o nosso tempo já tá meio curto. Daria para fazer umas 3 ou 4 entrevistas, né, com o Garcia, mas para finalizar, você que trabalhou em várias cidades do interior, tanto de Minas também no Rio de Janeiro, como você vê o mercado de rádio, do jornalismo, tanto geral quanto esportivo, né, sua área maior assim. Você trabalhou em Três Rios, aqui em Divinópolis, em Barbacena. Como você avalia o mercado do rádio hoje no interior do Brasil? As dificuldades são muitas, né? E o pior é que os caras acham que a gente ganha muito, rapaz. Não? O Garcia está com dinheiro, eu estou com dinheiro, mas o dinheiro não está comigo, não adianta. Mas o mercado, por incrível que pareça, ele é bem amplo. Como eu disse, você... Aliás, no Brasil, né, os salários são irrisórios, né? A não ser político. Se você for político, né? Ou filho de político, igual aquele jogador que se coloca bem. Filho de político é que nem jogador de futebol, tem que estar sempre bem colocado. Então, isso engana muito. Mas o mercado continua aquecido, embora muita gente não concorde, né? Porque hoje você pode fazer uma rádio inteira na base do computador. Né? Não? Aí vai diminuindo e tal, mas eu acho que quem tem competência sempre terá um lugar ao sol. Tá certo. Agora, a minha última pergunta para finalizar é: você disse que, como já trabalhou há muitos anos aqui em Divinópolis, você já é reconhecido na rua e tal. Você gosta quando você é parado na rua para perguntar normalmente por futebol ou já todo dia respondendo a mesma coisa, Não, todo dia falando de futebol? Eu gosto a coisa que eu mais gosto é de contar caso, conversar, fazer resenha, né? É importante, eu costumo brincar com os meninos, pô, aqui em Divinópolis, se eu cair no meio da rua e sentir alguma coisa, todo mundo me conhece, eles me carregam para o hospital. Lá em Belo Horizonte, se eu cair no meio da rua, é mais um, eles ainda falam assim, isso é cachaça. Então aqui, a gente tá em casa, pô, e isso é muito bom, e o calor do povo, quando você vê que o torcedor está a fim de ouvir a sua opinião, quer saber da sua opinião, isso é gratificante. Não há salário que pague isso. Sinal que o trabalho é bem feito, né? Já que o Garcia falou que gosta de contar história, eu tenho que pedir, então. Era a minha última pergunta, eu vou pedir uma história, talvez alguma que você lembre aí, mais pitoresca, mais engraçada desses anos todos, no futebol. Alguma história que você lembre que você possa contar para nós. Transmiti um jogo. O primeiro jogo que eu transmiti foi Olympique e Minas de São João del Rei. Errei o gol, rapaz.
Fiquei apavorado, eu tinha 16 anos, né? E tal. E o chefe lá botou para... Barbacena tem 2 grandes times, né? Tinha, né? Acabaram. Olympique e Vila do Carmo. Vila do Carmo ia jogar com o Tupim Juiz de Fora, no campeonato regional, e o Olympique com o Minas de São João del Rei, lá em Barbacena. E mandou, você só gira o placar, a hora que tiver gol aí, você grita gol e tal. Aí teve um pênalti, rapaz. Um pênalti pro Minas bater contra o time da casa, que era o Olympique. Aí eu fiz tudo certinho, fiquei entusiasmado. Pênalti e tal, pá. Aí bateu o pênalti, me lembro como se fosse hoje. O jogador tinha pedido de Suluca, que o cara tinha pedido, o cara que bateu o pênalti. E ele era do Minas, então ele bateu o pênalti e fez o gol pro Minas. Aí eu caprichei, gol do Olympique, troquei o trem todo, rapaz. Aí me deu vontade de nunca mais voltar lá, sabe? Mas eu me lembro direitinho. Quem não é sabendo, né, Garcia? Foi em 66, né? Você tem 52 anos. 52 anos. No primeiro campeonato de jovens lá no Santos que ele disputou, ele perdeu o pênalti decisivo. E pensou em não voltar a jogar mais também. Teve essa história também, nos 55, 56. Imagina se o Pelé não volta. Já pensou se o Pelé fica traumatizado? Porque hoje em dia tudo é trauma, né? Já pensou se ele fica traumatizado e não joga bola? Pelo menos o título da Suécia tinha voado, né? Não chegaríamos ao tri no México com ele, né? E tal, mas em todas as profissões, né, tem as suas dificuldades e as suas histórias, né? Garcia Júnior, eu, em nome do Grupo Gabiroba, o Alexandre, a Luana que tá lá na UENG, o João que tá fazendo as imagens aqui, a gente agradece pelo tempo, pela disponibilidade. Quer falar alguma coisa, Ale? Tem que agradecer aqui o Garcia, né? Essa grande bandeira do rádio divinopolitano brasileiro. E realmente, como eu falei, se pudesse fazer 3 ou 4 entrevistas, mas espero até ter mais oportunidade de bater esse papo com ele. Mas por hoje eu agradeço, amigo. Muito legal. Tá certo, então. Garcia, muito obrigado. Um grande abraço e parabéns, viu? E as produções têm que rolar aí, hein? Ah, tá certo. A gente vai continuar produzindo conteúdo, tanto aqui na TV Candidez, quanto também pra internet. E você continue acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook do Grupo Gabiroba, no Twitter do Grupo Gabiroba. Procura lá, é muito fácil. Grupo Gabiroba tem no YouTube também. A gente vai ficando por aqui com essa entrevista. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um convidado. Até mais. Tchau.